O olhar de Lei Lin parecia distante, como se faíscas de sabedoria irradissem dele. Para os magos dos escalões superiores, nas circunstâncias em que não conseguem avançar mais, sua única preocupação é a proteção e a prosperidade de sua própria família e facções. Por isso, eles monopolizaram o conhecimento de avançar para um mago, isolando os magos errantes e interrompendo seu avanço. Além disso, até mesmo a academia tem estritamente regulado a informação dada para um acólito avançar para um noviço de nível 3. Lei Lin, que veio de outro mundo, naturalmente viu através destes métodos de selar a informação. No entanto, comparado com aqueles magos altos e poderosos, Lei Lin era atualmente apenas uma formiga. Mesmo que ele visse, não havia como resistir. Afinal, Lei Lin era apenas um noviço nível 3, e nem mesmo um magus oficial. Definitivamente, há informações na Abyssal Moon Forest Academy sobre a experiência de avanço para um magus do rank 1, mas temo que não seja algo que eu possa obter facilmente. É uma pena, mas esta é a situação mais provável em que posso pensar. Lei Lin olhou para as gotas de chuva distantes, mergulhando em pensamentos profundos. Após a experiência angustiante de avançar para um noviço nível 3, Lei Lin foi bastante traumática em relação ao incidente. Antes de fazer todos os preparativos e obter informações suficientes, ele definitivamente não ousaria se transformar em um mago oficial. Para os mágicos, o passo para se tornar um mago oficial, de um acólito, era o passo mais crucial, e nenhum erro poderia ser permitido. Lei Lin foi, no entanto, incapaz de descobrir qualquer informação referente a isso. Além disso, para obter essa informação, ele só poderia planejar a captura de um mago oficial. No entanto, a força dos magos oficiais excedeu em muito a de um acólito de nível 3. Sem mencionar que o campo de força defensiva em torno dos magos oficiais que o Aiship havia detectado. Lei Lin não tinha meios, mesmo agora, para passar por isso. A dificuldade de obter informações sobre o avanço de um mago oficial havia ultrapassado os limites de Lei Lin. Só se Lei Lin estivesse louco, ele continuaria com isso. Quanto ao que Lei Lin sabia, obter informações sobre o avanço era o método mais apropriado. Segundo as notícias que Croft havia sugerido anteriormente, embora possa ser bastante perigoso neste momento, também é a melhor chance de obter esses recursos e informações. Lei Lin olhou para a tempestade furiosa do lado de fora e de repente fortaleceu seu coração. Embora ele fosse alguém que valorizava muito sua vida, nesta situação em que seu caminho parecia sombrio, ele só conseguiu reunir coragem e fazer uma aposta. Agora, ele estava na idade ideal para avançar para um mago oficial. Uma vez que ele perdesse essa chance, mesmo que pudesse obter recursos e informações no futuro, seria improvável que seu corpo envelhecido apoiasse no avanço para um magus do posto 1. Além disso, não era como se ele não tivesse nenhuma confiança. No mínimo, de acordo com sua própria hipótese e com as simulações de Shape, havia, pelo menos, uma chance de 90% de que a Abyssal Moon Forest Academy exigisse que ele cumprisse algum tipo de missão perigosa e, portanto, não o sacrificaria. Isso foi o suficiente para ele apostar. Vou fazer uma aposta desta vez. Se eu for incapaz de escalar o pico absoluto e observar o brilho dos raios da aurora, então deixe-me ser lama e afundar completamente na terra, e apodrecer. Seus olhos brilhavam enquanto ele olhava intensamente para a tempestade em sua frente. 3 dias depois, na vizinhança externa da Abyssal Moon Forest Academy, mais da metade das florestas ao redor da Abyssal Moon Forest Academy já havia sido destruída. O chão estava cheio de vestígios de buracos e depressões. Não muito longe, alguns trechos do chão eram de cor branca e, em cima, havia alguns escombros e cinzas. Destes, pode-se supor que tipo de batalha amarga a Abyssal Moon Forest Academy tinha passado. Na verdade, foi reduzido a um estado como este. Lei Lin montou o grande cavalo e correu à frente,
sentindo-se absolutamente alegre por ter tomado uma decisão inabalável de deixar a academia de antemão. Foi uma batalha tão massiva que na verdade até arruinou metade da geografia em torno da Abyssal Moon Forest Academy. Se Lei Lin permanecesse aqui, ele não tinha nenhuma confiança em proteger sua vida. Seguindo o caminho e viajando por mais uma dúzia de minutos, um enorme cemitério apareceu diante dos olhos de Lei Lin. Esta era a entrada subterrânea da Abyssal Moon Forest Academy, um grande cemitério de granito. No entanto, neste momento, metade das lápides foram destruídas, e muitas sepulturas também foram abertas, revelando as passagens escuras internas. As paredes de pedra ao redor e lama refletiam sinais tendo sido abusados por muitos feitiços. Antes dos olhos de Lei Lin, o alerta do Airship continuamente soou, revelando a radiação extremamente alta de alguns vestígios desses feitiços. Cada pequena lápide aqui era na verdade uma passagem pessoal para cada professor da Abyssal Moon Forest Academy. Todos estão agora em tais ruínas. Embora ele soubesse que a Abyssal Moon Forest Academy iria definitivamente sofrer uma perda catastrófica, essa cena miserável ainda fazia com que Lei Lin inalasse um bocado de frio. Bang! Lei Lin casualmente chutou uma pedra no chão e caminhou em direção à área mais central do cemitério, onde uma enorme lápide que parecia um castelo foi erguida. Esta era a entrada enorme para a Abyssal Moon Forest Academy, e foi o caminho comum para todos os acólitos. A superfície do castelo estava cheia de rachaduras, e parte da área mais alta estava lascada. O que restava estava cambaleante e parecia estar à beira do colapso. Vendo tal visão fez Lei Lin um pouco preocupado. Ele sentiu que se ele fosse enfiar um dedo e cutucá-lo, este castelo de uma lápide desmoronaria. Pare! Estranho! Se você é incapaz de mostrar quaisquer itens de prova, eu vou fazer você pagar o preço do sangue. As duas estátuas de pedra ao lado da grande entrada foram completamente destruídas. A minhoca voada e o cão de duas cabeças de antes foram embora agora. Logo quando Lei Lin quis entrar, uma voz metálica soou. Acompanhando aquela voz, uma grande sombra do pico do castelo destruído desceu a uma velocidade rápida. Essa figura negra era mais alta por um ser humano médio por duas cabeças e suas mãos eram extremamente longas, estendendo-se até o chão. Embora a lápide do castelo estivesse cheia de rachaduras, não importava como essa figura negra subisse, o castelo não oscilou nem um centímetro. Obviamente, a construção da Abyssal Moon Forest Academy não era tão fraca quanto parecia superficial. Bang! A figura negra saltou, e uma enorme sombra foi projetada no chão, engolindo completamente Lei Lin. A figura negra bateu no chão, trazendo uma camada de poeira. Lei Lin apertou os olhos e finalmente viu a aparência da figura negra. Esta era uma grande criatura semelhante a um macaco. Todo o corpo estava coberto de granito e ambas as mãos se apoiavam no chão. Bip! Uma criatura com altos níveis de energia foi detectada. Agora comparando com o banco de dados determinado como Granatap, e a voz de Chip soou. O Granatap era uma criatura no Magus World com uma força de batalha comparável a um Magus oficial. Eu sinto as ondas de energia que emanam do item de prova em seu corpo. Tire isso. O macaco de granito olhou para Lei Lin e cheirou com o focinho grande. Quando o macaco se aproximou, um fedor extremamente denso e pútrido flutuou. Lei Lin teve que reunir muita força para suportar a necessidade de franzir a testa. Item de prova. Lei Lin pensou por um tempo, antes de retirar apressadamente o cartão de metal vermelho do saco que tirou antes, quando assumiu a missão. Então foi isso. O macaco de granito pegou o cartão de metal e engoliu em um gole, como se mastigasse alguma delicadeza. Até fechava os olhos para saborear o gosto. É um acólito da Abyssal Moon Forest Academy que assumiu uma missão externa anteriormente. Depois de uma dúzia de segundos, o Granatap abriu os olhos grandes e disse para Lei Lin: Brant, entre por favor, aceite minhas ofertas, pensou Lei Lin, curvando-se diante do macaco de granito.
antes de pegar um punhado de bananas como frutas e colocá-las no chão. Elefante Stout Bananas. Não é ruim, não é ruim. O macaco grande acenou com a cabeça, tirou um do grupo e tirou-o antes de jogá-lo na boca, como se não pudesse esperar. Posso perguntar o que aconteceu com os dois guardiões de antes? Leilin perguntou cautelosamente, depois de ver o Granatap se divertindo. Eles estão mortos, o grande macaco respondeu concisamente, e Leilin engasgou silenciosamente. Isso era algo que ele havia adivinhado há muito tempo. As duas estátuas eram obviamente a primeira linha de defesa da academia. Depois de ser atacado, eles seriam facilmente os primeiros a perecer. Depois de outra reverência, Leilin entrou pela entrada da Abyssal Moonforest Academy. O Flimão iluminador. A luta pelas escadas descendente era a mesma de antes, quando Leilin deixou a academia. No entanto, por alguma razão desconhecida, que pode ter sido o fato de que ele era agora um noviço de nível 3 com uma força espiritual maior, Leilin descobriu que havia algumas marcas nas paredes e pedras, com alguns vestígios de sangue. Houve até alguns gemidos de espíritos que haviam morrido, que viajaram para os ouvidos de Leilin. Leilin, que conduziu uma enorme quantidade de experimentos em corpos espirituais, nunca iria confundir esses ruídos com outra coisa. Ao longo do caminho, ele percebeu que havia encontrado muito menos acólitos do que normalmente. Leilin estimou que a Abyssal Moonforest Academy não tinha nem metade de sua força original. Até mesmo os pontos críticos do trading post da missionária pareciam estar desprovidos de pessoas. No balcão da mesa da missão, Leilin entregou os registros na bola de cristal e um pedaço da balança da grande cobra manquestre. Estou aqui para completar uma missão. Tudo bem, por favor, aguarde. A equipe do balcão também havia mudado. Esta era uma menina sardenta, que parecia ser apenas uma acólita nível 2. Enquanto esperava, Leilin estava entediado até a morte e olhou para os arredores. Embora o número de pessoas na área missionária tenha sido bastante reduzido, o número de missões não diminuiu, mas aumentou em vez disso. Além disso, muitos deles aumentaram as recompensas em comparação com antes. De acordo com o palpite de Leilin, enquanto a dificuldade dessas missões permaneceu a mesma, as recompensas aumentaram para o dobro do que eram originalmente. Esta foi uma cena anormal, que fez os olhos de Leilin brilharem. L.Y. Leilin. Uma voz abafada e rouca soou atrás de Leilin. Leilin se virou e viu uma figura inchada envolta em um véu negro. Além disso, o fedor de pus passava por cima. Você é? Nissa. Os olhos de Leilin se arregalaram. Naturalmente ele lembrava claramente essa imagem, mas mesmo que não o fizesse, o iChip tinha gravado isso. Você ainda se lembra de mim? A voz de Nissa tinha um toque de excitação. Ao mesmo tempo, uma onda de energia vazou de seu corpo. De acordo com o iChip, ela era na verdade uma acólita nível 2.